pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Mais uma semana de aulas online. E eu sei que para alguns isso é muito ruim, para outros isso é muito bom, né? Mas mesmo diante dessa adversidade que a gente não esperava, vamos seguir firmes, né, nos nossos estudos, tentando nos esforçar. Na semana passada eu passei só uma videoaula, né, e uma atividade. Eu espero que vocês tenham feito essa atividade, né, bem simples, não tinha nada de muito difícil, né, nada do que a gente não já viesse estudando. E aí, dando continuidade a esse assunto, né, nas nossas aulas antes do recesso, a gente estava estudando sobre o espaço geoeconômico industrial. E aí a gente começou a ver por que se referia a esse espaço geoeconômico industrial. Quando a gente está falando de espaço, eu estou falando da localização em que esse fenômeno acontece. Quando eu estou falando de geoeconômico, é porque eu estou falando tanto do campo de vista da economia, como também eu estou falando do ponto de vista da sociedade. Eu sei que uma industrialização ela vai afetar também a sociedade de um determinado local, certo? E aí a gente viu como foi que se deu esse processo de industrialização. Vimos que essa industrialização ela gera muitos pontos positivos, mas gera também muitos pontos negativos. Um deles, a poluição, a desigualdade, não é? Infelizmente, é um caso que ser um país industrializado é bacana por um lado, mas que também por outro, né, gera alguns problemas. E que a partir desse processo de industrialização, a gente começa a pensar também em outros conceitos, né, como por exemplo o conceito de sustentabilidade, em que eu vou produzir, mas eu vou pensar nas gerações futuras. A gente vai ver nas aulas futuras que a gente vai ter alguns conceitos diferentes, como por exemplo, preservar e conservar, né? A gente vai ver que são coisas diferentes. Existem algumas correntes, né, de estudiosos que vão defender, olha, a gente não pode, né, consumir nada da natureza, temos que preservar de um modo intocado. E aí isso não é certo, né? Por quê? Nós, seres humanos, precisamos consumir, precisamos vestir, precisamos nos alimentar. Já falei isso para vocês, né, várias e várias vezes, que consumir é um ato normal e é um ato natural, que a gente precisa para poder sobreviver. Mas que consumir de um modo exacerbado, desenfreado, né, como cada vez mais é colocado para nós, dentro de uma indústria que visa cada vez mais o lucro, né, de fazer com que essas pessoas consumam sem pensar, né, isso gera alguns problemas, certo? E aí que entra outro conceito, né, o conceito de sustentabilidade. A gente precisa consumir? Precisa. Mas a gente precisa consumir de um modo consciente. Então, é preciso produzir, é preciso consumir, mas tudo isso de um modo consciente. Ainda nas nossas aulas presenciais, né, a gente começou a ver sobre o desenvolvimento das indústrias. Vimos o primeiro estágio, né, uma atividade artesanal, depois uma indústria manufatureira, depois uma indústria maquinofatureira. E eu espero que tudo isso ainda esteja aí na memória de vocês, ok? Depois começamos a ver os modelos de organização industrial, até porque conforme essas indústrias iam evoluindo, elas precisavam também buscar novas formas de se organizar e de gerar cada vez mais lucro. E aí a gente viu o Taylorismo, né, lá no século XIX, aonde eu ia ter uma organização do trabalho pautada na divisão do trabalho e na alienação do trabalhador, certo? Tentando maximizar o potencial de cada trabalhador, com o objetivo também de maximizar os lucros, né? O cash, que era mais importante para cada empresa, certo? Depois nós vamos ter o Fordismo, já no século XX, onde nós vamos ter como principal característica a linha de produção, né? A esteira, em que cada um vai se especializar naquela determinada tarefa e cada um vai cumprir apenas a sua função. Então, nós vamos ter uma produção em massa, gerando grandes estoques, né? O que vai contribuir para a crise de 1929,
e a especialização do trabalhador, né? Então, por exemplo, se a gente está produzindo lá um caderno, um trabalhador vai colocar as folhas, o outro vai colocar a capa, cada um tem a sua função. Eles não vão interferir no trabalho do outro, ok? É importante também que a gente ressalte que o Fordismo, ele surge, né, como uma maneira de abastecer a Europa, que estava devastada, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Depois, nós vamos ter o terceiro modelo de organização, né, o toyotismo. E aí, diferente dos outros modelos que tiveram origem lá nos Estados Unidos, o toyotismo vai ter origem no Japão. E aí, nós vamos ter como principais características, né, a tecnologia, principalmente da informática e da robótica, ok? Isso vai gerar um fenômeno, né, como terceira revolução industrial ou a era da biotecnologia. Nós vamos tentar utilizar essa tecnologia agora para a vida, né? Reprodução em laboratório, cirurgias cada vez mais sofisticadas, certo? A criação de remédios que vão prolongar cada vez mais a vida das pessoas, né? Até porque a gente pode citar como exemplo que uma simples gripe, né? Como é o meu caso, que estou gripado no momento, mas uma simples gripe que a gente tem hoje, que tem vários remédios, né, que a gente toma por conta própria, mas que lá atrás era capaz de matar milhares de pessoas, né, porque eles não tinham ainda descoberto, por exemplo, os antibióticos, né, não tinham descoberto nenhum remédio assim que a gente tenha com tanto acesso como a gente tem hoje, ok? Então, essa seria uma estratégia para que essas empresas conseguissem alcançar uma produção e um consumo em escala global. E aí a gente pode colocar, né, que seria o surgimento das primeiras multinacionais, ok? Nós vamos ter também uma flexibilidade dos contratos dos trabalhadores. Tanto o trabalhador, ele vai participar de todas as etapas. A gente viu que no Fordismo esse trabalhador, ele é segmentado, né? Cada um realiza apenas uma determinada atividade. Agora não. O trabalhador, ele participa de todas as etapas e nós vamos ter também uma questão chamada de terceirização do trabalho. O que seria isso? Se, por exemplo, a gente pega lá a Toyota, né, que está produzindo o carro, foi o dono da Toyota, né, quem criou esse modelo de organização, e aí, digamos que eles precisam de fusíveis, precisam de uma empresa que faça solda, né, das partes, precisa de uma parte elétrica, precisa de uma parte dos computadores de bordo dos seus carros. Então, cada item desse não vai ser produzido pela Toyota, né, mas vão ser itens que vão ser comprados por outras empresas que muitas vezes estão em outras localidades, né, outros países. Se vocês pegarem, por exemplo, o celular de vocês e abrir, né, vocês vão ver que a bateria é fabricada num canto, o carregador geralmente é fabricado na China, o fone de ouvido também é fabricado na China, certo? E muitas vezes o celular é montado no polo industrial de Manaus, ok? Isso vai gerar um fenômeno just in time, né, tempo em dinheiro, ou produção sob medida. Eu falei para vocês que lá no Fordismo, eles iam produzir, gerar grandes estoques, que contribuiu lá para a crise de 1929. Por quê? Eles só produziam. Eles não pensavam que eu precisava produzir, mas eu também precisava ter um cliente, né? Agora, no toyotismo, eu vou produzir sob demanda. Você vai lá comprar seu carro, primeiro você encomenda o seu carro. Eu quero um carro vermelho, eu quero um carro com 4 portas, com ar-condicionado. A partir daí é que a empresa ela vai fabricar o seu carro, né? Então, por isso que vai demorar lá uma certa quantidade de tempo. Mas o que acontece? Por conta dessa flexibilização do trabalho, dessa terceirização do trabalho, eu consigo tanto ter uma fabricação personalizada, né? No caso do Fordismo eu não tinha esse produto personalizado, como eu também consigo produzir de uma maneira bem rápida, ok? Isso vai gerar também o princípio da desconcentração industrial, que a gente vai abordar um pouquinho mais na aula de hoje. O que acontece? Lá no passado, essas indústrias,
elas estavam segmentadas em algumas áreas, né, mais desenvolvidas. Por exemplo, a Inglaterra, né, que foi a sede da Revolução Industrial, então foi um dos primeiros países a se industrializar. Depois nós vamos ter os Estados Unidos, depois o Japão. Só que essas indústrias, elas começam a pensar que eles precisavam escalar a sua produção, tanto de produção como de consumo, em uma escala global, ok? E aí a gente vai ter a criação das multinacionais, né? São empresas que a sede fica lá no país desenvolvido, mas que eles têm filiais, né, em várias partes do mundo. Por quê? O que essa ideia da desconcentração industrial? Veja só, se num determinado país eu tenho uma determinada matéria-prima que é ofertada em abundância, eu tenho trabalhadores que vão ser uma mão de obra barata, geralmente, né? Outro país eu vou ter mão de obra especializada, né? Então, cada país vai ofertar, digamos que, uma determinada característica, né? Outro fator muito importante é que os países subdesenvolvidos, para que eles se industrializem, geralmente eles vão ofertar subsídios para que essas empresas venham para o país, né? Por exemplo, a isenção de impostos, a modernização das suas fábricas. O governo vai dizer, ó, venha Ford para cá instalar as suas empresas, que a gente vai te dar 10 anos de impostos grátis, a gente vai te dar um capital para você renovar, né, todos os seus maquinários, ok? Depois nós vimos as fases do capitalismo. Na aula de hoje, mais especificamente, né, eu quero abordar com vocês sobre a industrialização brasileira. Por quê? O Brasil é um país subdesenvolvido, porém industrializado. Na América do Sul, nós vamos ter Argentina e Brasil como exemplo de principais países industrializados. Cícera, são países industrializados, quer dizer que são países desenvolvidos de primeiro mundo? Não. É um país industrializado, porém é um país subdesenvolvido, ok? Esse processo de sermos um país subdesenvolvido vai gerar também algumas características que precisam ser abordadas. Primeiro, a industrialização brasileira, ela vai acontecer de maneira tardia, certo? Nós vamos ter uma industrialização tardia. Eu falei para vocês que a primeira revolução industrial vai acontecer lá no século XVIII, lá na Inglaterra, né? Depois nós vamos ter, por exemplo, essa disseminação para os Estados Unidos, para o Japão. Isso quando? Né? Antes da Primeira Guerra Mundial, né? Termina a Primeira Guerra Mundial, a Europa está lá destruída, os Estados Unidos montam suas empresas a partir da maneira de organização do Fordismo para reabastecer a Europa, né, que estava em crise. Enquanto que isso no Brasil vai demorar um pouquinho a acontecer. E aí, só para que a gente tenha um pouco de noção, né? Eu não vou me aprofundar tanto assim, digamos. Se a gente for dividir por fases nessa industrialização do Brasil, nós vamos ter a primeira fase, que vai de 1500 a 1808. Por que 1808? A gente vai ter 300 anos de história do Brasil, né? Desde o descobrimento, e aí a gente coloca esse descobrimento entre aspas, não é? Mas nós vamos ter 300 anos em que o Brasil, ele simplesmente vai ser só descoberto, né? Mas não vai acontecer nada de relevante. Até porque quando a gente fala de colonização, né, só a partir de 1800, quando a gente fala de colonização, era que viria para cá pessoas, viria para cá algumas atividades, né, alguns equipamentos urbanos que seriam necessários, certo? Então, durante esses 300 anos, vai vigorar a proibição do Brasil colônia. Portugal detém, né, o território que hoje a gente conhece como Brasil, mas que fica ali apenas descoberto, né? Eu encontrei, anexei aqui, agora pertence a Portugal, mas que ninguém vai mexer lá. A segunda fase, que vai de 1808 até 1930, né, veja que é bastante tempo, não é? O que acontece? Durante esse período, nós vamos ter algumas ameaças, né, de outros países, como, por exemplo, a Espanha, né, que vai ameaçar de tomar o território brasileiro. Então, Portugal decide por iniciar a colonização do Brasil. Algum tempo depois, nós vamos ter a chegada da família real. Para que essa família real viesse para o Brasil,
né, o Brasil precisava ter algumas características, né? E aí é criada a primeira universidade brasileira, é criada bibliotecas, são criadas algumas indústrias, mas lembre-se, né, indústrias ainda artesanais, né, não indústrias como a gente conhece hoje, tudo informatizado. E essa fase, né, a gente vai conhecer como a fase de implantação. Por quê? Falei para vocês que lá atrás a gente tinha uma proibição, né? O Brasil, ele não poderia ter as suas próprias indústrias, até porque os portugueses eles vão vir para o Brasil, pegam o pau-brasil, leva de volta para Portugal, né? Lá eles vão fazer o processo de manufaturamento, né? Transformar em outras matérias-primas, e aí quando a gente já tinha uma colonização do Brasil, essa matéria-prima manufaturada, ela voltava no formato de produtos aqui para o Brasil, que eram comprados pelas pessoas que aqui estavam. Só que depois da chegada da família real, nós vamos ter a abertura dos portos às nações amigas. Então, aqueles países que eram amigos, né, de Portugal, poderiam sim, né, exportar os seus produtos aqui para o Brasil, ok? A terceira fase vai ser a Revolução Industrial Brasileira, né? E aí a gente utiliza esse termo para denominar a Era Vargas, né? O governo do Getúlio Vargas, que vai, né, fazer um processo de trazer muitas empresas aqui para o Brasil, e principalmente nessa ideia de industrializar o país, ele cria muitas empresas estatais, né? Então a economia e a industrialização brasileira ela vai surgir a partir das estatais. Uma intervenção do governo, onde o governo vai criar várias empresas, como por exemplo a Vale do Rio Doce, né, a Petrobras, a Eletrobras, são empresas estatais, né, que pertencem ao Estado e que faziam parte dessa política de industrialização. Depois nós vamos ter a quarta fase, né, que vai ser após 1956, onde nós vamos ter uma internacionalização da economia brasileira, com o governo do Juscelino Kubitschek. É ele que vai colocar o plano piloto, né? 50 anos em 5. Então ele prometia gerar 50 anos de desenvolvimento em 5 anos do seu mandato. E aí ele vai fazer uma série de coisas, né? Como por exemplo, criar várias rodovias, né? Até porque ele vai trazer muitas multinacionais do ramo automobilístico para o Brasil, né? Vai criar também a capital do país, né? Brasília, como a gente conhece hoje, com aquele formato de avião e tudo mais, certo? Mas tudo isso, né? Eu falei para vocês que o Brasil é um país subdesenvolvido, porém industrializado. E aí, uma das características que nós temos por conta de sermos um país subdesenvolvido é a dependência da tecnologia estrangeira, ok? Então, o Brasil, ele vai passar por um processo de internacionalização das suas indústrias, né, da sua economia, trazendo para cá várias multinacionais, mas que essas multinacionais não vão desenvolver aqui tecnologia, né? Apenas vão montar, uma empresa lá de carros que monta os seus carros, mas eles não vão desenvolver os seus carros aqui, certo? O Brasil, infelizmente, não investe em tecnologia, né? Um exemplo é o 5G. Né? Em outros países, a gente já tem um processo bem mais avançado. E agora é que nós temos, né, a primeira cidade com 5G, né, que no caso foi Brasília. Né? Então, no mês passado é que começou a funcionar. A Era Vargas, né, que vai acontecer lá na década de 30, vai ter algumas características importantes que a gente precisa estudar, certo? Até porque Getúlio Vargas, vocês já devem ter estudado, né, em história, foi um governo bem interessante, né? Ele leva tanto desenvolvimento, ele era um governo populista, né? Consegue agradar ricos e pobres, né? Consegue controlar o governo, consegue se manter no poder durante muito tempo, certo? Até alguns historiadores costumam chamar de a ditadura Vargas, certo? Isso, estou só instigando vocês, né? Espero que vocês vão pesquisar aí, se vocês ainda não estudaram, e se já estudaram, que vocês refresquem a memória, certo? Na década de 30, nós vamos ter a quebra da Bolsa de Nova York. Eu falei para vocês que em 1929 nós vamos ter a grande crise, né? Causada por quê? Lá pelo Fordismo, né? A criação
de muitos estoques. E isso vai gerar uma crise internacional, ok? Aqui no Brasil, nessa época, o Brasil ele era um grande produtor de café. O governo ele compra esse café e incinera, porque era um valor tão baixo devido à grande oferta que não era rentável comercializar esse café, certo? E aí nós vamos ter o fim do modelo agroexportador. Eu falei para vocês, o Brasil produzia café, né? Então essa questão do agro, eu falei para vocês, olha, o Brasil tem uma grande dependência tecnológica, porque a nossa indústria sempre foi uma indústria do agro, né? A produção de grãos, produção de carne bovina, suína, aviária, no caso lá do café, certo? Por quê? Esse modelo agroexportador vai entrar em crise e nós vamos ter uma substituição da importação. O Brasil importava muitas coisas. E aí o governo diz, olha, a gente precisa também investir, né, na nossa própria indústria. E aí o governo cria várias companhias estatais, né, para que não precisasse importar, mas que ele também pudesse produzir. E aí, como exemplo, né, nós vamos ter a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. Essas empresas que depois, mais para frente, né, vão ser privatizadas. Né? A Petrobras, por exemplo, hoje tem uma grande quantidade de acionistas, né? Apenas uma pequena parte que pertence ao governo. Né? Por isso que hoje é chamada de empresa de economia mista, né? Porque parte é do governo, mas parte pertence a pessoas de capital privado, certo? Depois nós vamos ter o pós-Segunda Guerra Mundial, né, onde os países subdesenvolvidos eles começam a se industrializar a partir de investimentos externos. Falei para vocês lá da questão das multinacionais, né? Então essas multinacionais elas querem expandir os seus negócios, então vão procurar principalmente os países subdesenvolvidos, porque vão ofertar mão de obra barata, vão ofertar muitos espaços, muitos recursos, muitas mãos de obras, né, para trabalhar, certo? Então tudo isso vai favorecer esse processo de uma industrialização, mas com capital externo. E aí o governo do JK, né, o do Juscelino Kubitschek, que vai prometer os 50 anos em 5, ele vai criar, por exemplo, Brasília, vai criar um programa de integração nacional, né, onde vai criar diversas rodovias pelo país, até porque naquela época, né, ou se ia de barco, né, onde o oceano chegava, onde tinha grandes rios, né, como no caso da região norte, ou então se ia de trem. Né, e aí o Juscelino Kubitschek, para que trouxesse para cá essas indústrias automobilísticas, ele precisava ter rodovias, né? Eu precisava de estradas. Vai também investir em transportes e energia, né? Como é que eu vou ter uma empresa, mas se eu não tenho energia, né, suficiente? Nós vamos ter também depois a criação de um programa, né, chamado Proálcool, onde vai incentivar a criação de carros movidos a álcool, né? Porque a gasolina começa a ficar cara, nós vamos ter vários problemas, né? E aí vai ter um incentivo da produção do álcool. Depois, nós vamos ter o governo militar, né? Lá no golpe, né? Nós vamos ter o golpe, a intervenção dos militares, certo? Em que vai ser um governo, uma época bem difícil, certo? Mas que, apesar de ser uma época sombria, nós vamos ter um grande crescimento econômico, nós vamos ter uma grande geração de emprego e também uma grande dependência das multinacionais e um processo de endividamento externo. Por quê? Porque o Brasil, nessa época, vai recorrer ao Fundo Monetário Internacional, né, o FMI. Ele emprestava dinheiro ao Brasil, mas que a juros muito altos, né? Então o Brasil ficava dependente desse capital externo. Outra fase, né, muito importante que a gente precisa abordar dessa industrialização brasileira vai ser a fase das privatizações. Preciso que vocês entendam o seguinte: lá no começo da industrialização do Brasil, nós vamos ter uma industrialização em que o Estado ele vai intervir, né? Os governos vão criar empresas estatais, só que a partir da década de 90, né, principalmente, né, 1990, nós vamos ter um negocinho chamado de neoliberalismo. O que é o liberalismo econômico, primeiro?
o liberalismo econômico, eu vou ter o próprio capital, as próprias empresas se autogerindo, sem uma interferência do Estado. O Estado não interfere, né? Essa ideia do Estado mínimo. Por quê? Lá depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado precisou interferir, né, para ofertar para a população saúde, lazer, moradia, educação, assistência, previdência, é uma série de coisas, né, que vai ficar conhecido como welfare state, lá na Europa, certo? Isso é criado. Isso era preciso um Estado forte, um Estado intervencionista. Só que, a partir dessa corrente do liberalismo econômico, eles vão dizer, olha, nós não precisamos de um Estado forte, não um Estado que vai intervir no capital, deixe que as indústrias, deixe que o capital se autorregule. E aí, a partir dessa tendência, né, na década de 90, nós vamos ter o neoliberalismo, né, uma nova roupagem para esse liberalismo econômico. E aí, grandes políticas, né, neoliberais vão ser implantadas aqui no Brasil, principalmente no governo do FHC, né, do Fernando Henrique Cardoso, em que ele vai criar um Conselho Nacional de Desestatização. O que acontece? Ele começa a vender essas estatais. E aí eu falei para vocês, olha, a Petrobras, que tinha sido criada lá atrás, né, hoje ela é uma empresa de economia mista. Por quê? Uma pequena parcela que pertence ao Estado, né? A Vale do Rio Doce, né, vai ser vendida, né, e se passa a chamar apenas Vale, certo? E aí essa mesma empresa Vale, que depois, né, é administrada pelo capital privado, vai ser a responsável pelos acidentes lá, por exemplo, de Mariana e Brumadinho, certo? O caso da Eletrobras, que também foi privatizada, ok? E tantas outras. É importante frisar que essa política neoliberal, ela não ficou no passado. Ainda hoje a gente tem essa intervenção dessas políticas neoliberais, principalmente quando a gente observa um Estado que não quer interferir, ofertando educação de qualidade, ofertando saúde de qualidade, e que deixa tudo isso nas mãos do mercado privado, certo? Outra característica muito importante dessa industrialização brasileira vai ser a concentração industrial, certo? A tendência de concentração espacial acompanhou a industrialização brasileira desde o seu início, né, lá no século XX, só que isso em uma escala nacional, né? A gente não pode dizer que foi, concentrou-se apenas numa determinada região, é que a gente vai ter essa concentração industrial. Não, todo o polo industrial do Brasil ficava lá na região sudeste, né? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, certo? E as demais áreas não tinham um processo de industrialização, né? Tanto que era comum, e ainda é hoje comum, que as pessoas elas fugissem do Nordeste depois de uma grande seca, fugissem para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Por quê? Porque era uma área industrializada, certo? E o resultado vai ser uma concentração industrial em determinada área, ok? Isso vai ter muitos problemas depois, né? Se a gente observar aqui no mapa, nós vamos ver que nós vamos ter um polo industrial em Manaus, ok? Outro em Belém, outro em Salvador, Vitória, Belo Horizonte, mas olhem especialmente o polo industrial de São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Eu falei para vocês que os primeiros polos industriais, né, ficavam concentrados aqui, nessa região de São Paulo e Rio de Janeiro. Só que, depois de algum tempo, o governo começa a pensar, olha, a gente precisa pensar também em uma política de desconcentração industrial. Por quê? Começa a ter alguns problemas, né? Eu começo a receber um grande fluxo migratório de pessoas para essas regiões, né? Tanto que hoje é uma das maiores metrópoles, né, que a gente tem, São Paulo e Rio de Janeiro, e eu começo a ter um grande fluxo de pessoas e isso começa a gerar alguns problemas, né? Então o governo começa a criar uma política de descentralização, criando, por exemplo, o polo industrial de Manaus, né? Onde lá em Manaus nós vamos ter uma área que tem um vasto parque industrial de montagem de produtos e as outras áreas, né, completamente isoladas. O caso de Belém, né, em que nós vamos ter um porto, Salvador, em que nós vamos ter a implantação de uma indústria petroquímica,
certo? A gente vai ter a exploração de petróleo. E aí esse processo da desconcentração industrial vai surgir a partir da década de 1960, quando essa concentração e as diferenças regionais já estavam bastante elevadas, né? Então a gente tinha a região sudeste completamente desenvolvida, completamente rica, e a gente tinha áreas como, por exemplo, o nordeste e o norte, que era extremamente pobre, extremamente desigual, né? Se a gente pegar lá a região central, a gente vai ter mais a questão do agro. E isso, um exemplo, uma saída foi os incentivos fiscais. É como eu falei para vocês, os governos eles começam a isentar alguns impostos, né, para que essas indústrias elas venham para essas regiões. Outros exemplos a gente pode citar como programas de industrialização de áreas periféricas, né, como por exemplo a região norte, a região nordeste, a região sul. E aí, exemplos, né, vão ser a indústria petroquímica da Bahia, né, no caso de Camaçari, que vai ser um grande polo na produção de petróleo. O Rio Grande do Sul, né, os complexos portuários de Suape, né, em Pernambuco, e também no Maranhão, certo? Atualmente, essa indústria ela ainda concentra-se na região sudeste, né, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, mas é importante a gente destacar que essas demais áreas elas também começam a receber essa industrialização, ok? E que hoje representam, né, um grande, digamos assim, parque industrial para essas áreas, certo? Áreas que antes eram extremamente pobres e que agora vão ter uma alta geração de renda, muitos empregos, certo? E que começa a desenvolver aquele lugar. A gente pode citar, por exemplo, mais próximo da gente, a cidade de Goiânia, em Pernambuco, né, que fica entre Recife e João Pessoa, que tem lá as fábricas da Jeep e da Fiat, né, e que aí, por ser sede dessas fábricas, começa a receber uma grande quantidade de pessoas, né, que vêm para trabalhar e que começa também a aumentar o seu PIB. E aí, seguindo uma tendência internacional, na década de 90, a gente vai assistir aqui no Brasil a um acentuado processo de desconcentração dessas unidades produtivas, que vai criar uma verdadeira guerra fiscal, né? Porque os estados, cada um, do que vão isentar os seus impostos, querendo receber essas indústrias. Isso vai gerar alguns problemas? Sim, né? Porque, por exemplo, aqueles estados que eram mais pobres, né, eles vão acabar adquirindo uma dívida, é o que não vai gerar tantos recursos assim. Eu trouxe como exemplo, né, uma notícia lá do G1. Polo de Camaçari, em números, né, o G1 traça o perfil de um dos maiores complexos industriais do hemisfério sul, né, isso na Bahia, né, na região nordeste. E aí só uma imagem do polo petroquímico, certo? Essa desconcentração, né, que poderia ser benéfica, de um lado, acaba sobrecarregando esses estados, principalmente os mais pobres, né, que vão ter que isentar os seus impostos, vão ter que ofertar vários benefícios para que essas indústrias acabem sendo atraídos. É o fato de a maior parte dessas indústrias modernas, né, dependerem muito de tecnologia e não demandarem tanta mão de obra assim, também vai resultar em alguns problemas, né? Porque o que se pensava que ia gerar emprego e renda acaba muitas vezes não gerando, certo? Então, dessa forma, as indústrias elas acabam abandonando muitas vezes os grandes centros, né? E indo para as cidades menores. Porque, por exemplo, se eu tiver uma cidade menor, eu não vou ter problema com trânsito, não vou ter problema com poluição, que eu vou gerar uma maior qualidade de vida para que essas pessoas possam morar, certo? Então, tudo isso vão ser alguns benefícios para que ocorra esse processo de desconcentração industrial, ok? Então, isso é o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês assistam essa videoaula. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato, então pesquisa mais a fundo, ok? E na próxima aula a gente tenta solucionar mais dúvidas que vocês tiverem e dar continuidade ao nosso assunto, ok? Então, forte abraço, espero que vocês estejam todos bem, certo?